Hoje nós vamos falar a respeito das cartas que anunciam a vontade de Deus. Quando você deixa aberto aí, vamos começar com a nossa introdução. Quando nós estudamos a Nova Aliança ou o Novo Testamento, né, nós vemos que a grande maioria ele é composta por cartas. A maioria delas cartas paulíneas, mas são muitas cartas, né? As cartas eram o maior meio de comunicação entre as pessoas, não só, né, dentro das igrejas, por assim dizer, mas, enfim, pessoas, famílias, e era assim que funcionava, né? Então, os líderes das igrejas, eles não tinham a facilidade que nós temos hoje de você fazer uma ligação, você pegar um avião e chegar. Então, eles se comunicavam e davam instruções às igrejas com as cartas, né? E até hoje, né, a gente vê que isso é usado, né? Mas, por exemplo, nós temos muitas cartas. Temos cartas de Paulo aos Efésios, a igreja tessalônica, a igreja de Corinto. Mesmo João, quando ele estava na ilha de Patmos, ele teve a revelação de Deus do Apocalipse, né? E o próprio Deus diz para ele: escreve carta às 7 igrejas, né, aos anjos das igrejas, ou aos líderes das igrejas, né? E até hoje nós usamos isso, né? Nós ainda, né, recebemos e enviamos cartas, hoje mais e-mails, né, correios eletrônicos, mas da mesma maneira nós continuamos a fazer isso. E eu estava lendo um texto essa semana, que está em 2 Coríntios, que ele diz assim: será que com isso, 2 Coríntios 3, 1 ao 3, será que com isso estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? Será que precisamos, como alguns, de cartas de recomendação para que vocês, ou da parte de vocês, vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Amém? Então aqui Paulo, ele está, na verdade, o contexto de 2 Coríntios, quando ele começa o texto, Paulo ele começa a dizer que ele estava com uma vontade de visitar a igreja de Corinto, mas ele não pôde visitar, né, por alguns motivos, ele não conseguiu visitar, mas o coração dele tinha muita saudade, e ele diz assim: eu escrevo essa carta para vocês com lágrimas, porque amo vocês. Né? E ele vai falando, né, várias coisas, e eu não pedi para o Marcelo colocar, mas eu vou ler algo que está um pouquinho antes de 2 Coríntios 3, que está em 2 Coríntios 2, no verso 7, no verso 16, fala assim, verso 17 fala assim: ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando lucro. Antes, em Cristo falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Ele fala que ele não prega por dinheiro, ele não fala que ele faz por qualquer benefício. Ele fala que nós fazemos o que fazemos por amor e não visando lucro. É o que ele diz. E aí então ele começa esse texto, ele fala assim: porém, não é porque nós fazemos por amor, é que você tem que se achar melhor do que os outros. Você tem que se autopromover. Lembra que você e eu somos cartas enviadas de Cristo. Somos representantes de Cristo. Somos como cartas, né? Então, né, nós vemos, por exemplo, em João capítulo 3, verso 16, famoso texto, que diz: porque Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus Cristo, ele foi a carta de Deus para a humanidade. Jesus, ele foi o Deus visível, o Deus palpável. Amém? As pessoas viam em Jesus que ele era a representação física de Deus, era enviado, né? Tanto é que lá em João capítulo 14, do 9 ao 10, Jesus respondeu:
Jesus respondeu: você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê ao Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Pelo contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Amém? Então nós vemos que Deus enviou Jesus como representante dele próprio na terra. Então se alguém pergunta assim, você já viu o seu Deus? Você sabe quem é seu Deus? Claro que sim. Jesus Cristo, ele é o meu Senhor. Amém? E ele não está num túmulo com um pozinho ali que decompôs, ele ressuscitou. Ele mora em nossos corações, ele está em todos os lugares. Amém? Então, e nós, eu e você, assim como Deus enviou a Jesus Cristo, né, como um representante dele na terra, como ele próprio na terra, Jesus nos incumbiu de sermos a representação dele neste lugar. Nós somos como cartas de Jesus. Em Romanos 8:29 diz assim: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então nós temos que ser como a imagem de Jesus, uma carta que represente a Jesus, né? Agora, quando nós recebemos uma carta, nós temos algumas coisas que acontecem quando uma carta chega, correto? Então, a primeira coisa que nós fazemos quando uma carta chega até mim e você, o que você faz? Você vê quem é o remetente, ou para quem é a carta, né? Você vê para quem que é a carta. Para quem que é essa carta? Se ela é sua, você vai abrir. Se ela não é sua, você não vai abrir. Agora, para quem são as cartas que Jesus está enviando? Para toda a humanidade, para todo aquele que precisa. Para todo aquele que precisa de salvação, para todo aquele que precisa de restauração, de renovo, de direção. Então, nós somos aqueles que estamos sendo enviados para toda uma nação. Posso ouvir um amém? Para toda uma nação, em nome de Jesus. A segunda coisa que a gente vê é quem está enviando isso. Se você recebe lá a cartinha do político pedindo dinheiro, você já nem lê, você já joga fora, porque não tem, quer dizer, não sei se você lê, né? Às vezes você gosta de ler isso, mas de repente você já descarta, porque você fala, isso aqui, né? Eu recebo a cartinha daquele Sirius XM toda vez, quando chega eles mudam o envelope, às vezes é amarelo, é laranja, eu já sei, já jogo fora, é sempre, parabéns, é o bônus, é sempre 5 meses e $60, algo assim, 5 meses de grana, não sei, mas eu pego e já jogo fora, porque aquilo não me interessa. Agora, o remetente, né, que está escrevendo é o próprio Jesus. Então 2 Coríntios 4:5 fala assim: pois não nos pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravo de vocês por amor de Jesus. Então nós somos cartas que quem escreveu foi o próprio Jesus. Por isso que somos representantes. Nós temos que ter essa consciência. Eu não sou qualquer pessoa. Eu não sou um simples cristão, eu não sou um simples alguém que aceitou a Jesus. Eu sou muito além disso, eu sou alguém que representa Ele. Eu sou alguém que quando eu chegar num lugar, a pessoa se estiver fazendo uma piada zoada, ele tem que parar, porque ele sabe que eu cheguei ali. O meu testemunho tem que constranger as pessoas. Não porque eu quero que eles tenham respeito comigo, mas porque eu não sou qualquer um. Eu sou alguém que representa a Jesus Cristo. Só que para isso, eu preciso demonstrar que eu sou assim. Existe muito cristão que é cristão 007. Você sabe que ele é cristão quando ele conta para você, que você nem imagina. Fala, caramba, você, pichador, baloeiro e corintiano. Desculpa os corintianos aí. Como é que pode ser? Né? Como é que pode ser cristão? Né? Você não sabe. Né? Então, uma carta, a terceira coisa, para você ler a carta, você viu que é um remetente. Quando você vai ler a carta tem que ser legível. Né? Não pode ser aquela carta com tipo letra de receita de médico, que você tem que decifrar o que está escrito ali. Uma pessoa que receber de você, ela precisa saber quem é você. Né? Então, o seu testemunho é o que dá clareza à carta ou não. Se você é uma pessoa que pega emprestado e não devolve, será que isso é um testemunho?
Se você é uma pessoa que fala que faz uma coisa, mas você age totalmente diferente daquilo que você diz que é, será que você está sendo um bom testemunho, né? Será que você murmura na frente de todo mundo? Você vive uma vida de murmuração, vive uma vida de dores, sempre reclamando, né? Então, esse tipo de coisa é uma coisa que transforma a carta que você é em uma maneira ilegível. As pessoas têm que chegar em você e entender, né? Então, assim, hoje, nós somos muito provados, né, em vários aspectos devido à situação do mundo de hoje. Então, todo mundo, né, está sempre reclamando. Não aguento mais, isso, aquilo, outro. Está difícil, pessoas morrendo. E realmente é isso. E não estou dizendo que a gente tem que ser, né, assim, inconsequente. Falar, não, está morrendo, mas está tudo bem. Não está tudo bem. De fato, não está tudo bem. Não está mesmo. Só que eu também não preciso viver aquele sentimento. Eu não posso, o irmão meu está chegando perto de mim com o coração apertado, eu não vou pisar mais. Realmente, acho que vamos morrer mesmo, gente. Né? Você não pode fazer uma coisa. Então nós temos o quê? Que levar ânimo. Calma, olha, realmente o mundo está assim, mas Deus é conosco. Amém? Então a nossa família vai ser guardada. E não é mentira isso. Se eu creio em Cristo, eu creio que Ele me guarda na minha vida. Amém? Eu creio que está na palavra. Todas as promessas, tudo que está escrito nessa palavra, a meu respeito, eu tomo posse. Em nome de Jesus. Amém? Ou senão eu não creio. Ou eu creio ou eu não creio. Posso ouvir um amém? Então, desta maneira, nós temos que entender que para que nós possamos ser representantes de Jesus, como cartas, nós precisamos ser transformados. Nós precisamos ir contra qualquer coisa que o mundo tenta nos desbalancear. Em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18, fala assim: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então nós somos renovados a cada dia. A cada dia nós precisamos nos renovar. A cada dia nós temos que nos alimentar. Por quê? Porque a fé que você tem hoje, agora, de repente, você está com uma fé muito bacana, você está firme com Deus. Mas à noite você recebe uma notícia que te dá um baque. Só que você não pode deixar que aquilo, de certa maneira, entre no seu coração e no dia de amanhã a sua fé, que era hoje, amanhã já é outra. Entende? Nós temos que ser transformados. Então, a transformação, ela vem nos desafios. E hoje, vou dizer, vivemos muitos desafios, mas a nossa fé tem que ser cada vez maior. Por quê? Porque pessoas ao nosso redor e os chamados de Cristo para cada um de nós individualmente, depende de como está a sua fé hoje. Se você não está bem com Deus, se você não está bem com a sua família, se você não está bem consigo mesmo, como que você pode ser um representante de Deus nas coisas? Como é que você pode subir no louvor e fazer algo? Como que você pode pregar a palavra? Você pode até fazer, mas não vai ter o mesmo impacto espiritual. Amém? Porque o que move o mundo não é a sua boa oratória, mas é o Espírito de Deus que vive em você. É isso que move. Se o Espírito não está em mim porque eu estou evitando, por conta que eu estou contaminado, né, de tudo que eu ouço, então a minha fé é muito fraca. Amém? Então isso é uma coisa complicada. Agora, olha o que diz em 1 Coríntios, capítulo 6, do 9 ao 11. Diz assim: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem os imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Verso 11: assim foram alguns de vocês. Eu gosto disso, assim foram. Quando você lê essas coisas acima, talvez você se identificou aqui em alguma coisa que você já fez daqui. Mas a palavra fala assim, pode ser que você já tenha feito isso. Não significa que você continua fazendo isso. Pode até ser que talvez você faça algumas dessas coisas ainda. Mas olha, vamos continuar lendo. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados e foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus.
Amém? Quando você realmente recebe ao Senhor Jesus, talvez não naquele momento exatamente você muda, mas aquilo que é contra a palavra de Deus, ela começa a, sabe, que você fazia, ela começa a te constranger. Você começa a pensar, meu Deus, eu não posso mais continuar fazendo assim. E é complicado muitas vezes porque muitos de nós gostamos de um pecado ou de outro. Tem pecado que as pessoas gostam de fazer, não deixam de fazer porque gostam. Eu estava contando um testemunho de um rapaz, que eu não vou falar aqui, mas está falando com o Danilo hoje, de um rapaz que ele trocou o louvor, que ele era baterista, para frequentar um prostíbulo. Ele fez essa troca. E ele parou de tocar no louvor, porque ele sentia a necessidade de fazer isso. E isso é uma coisa demoníaca. Mas por que ele fez isso? Porque ele não era levita de verdade? Não sei, porque talvez a sedução foi grande. Não quero julgar o motivo por que ele fez. Mas o grande ponto é que se você e eu temos pecados que nós gostamos de fazer, não tem como nós nos livrarmos deles se nós não fomos lavados por Jesus. E se nós somos cartas, se eu e você somos cartas de Cristo, então nós precisamos ser lavados. Nós precisamos parar de fazer algumas coisas que é o nosso pecado de estimação. Que é aquele pecado que você não confessa, aquele pecado que ninguém sabe, que só você sabe quando você faz, quando está sozinho, ou seja o que for. Mas nós temos que aprender a nos livrar disso, porque isso pode, não estou dizendo que vai, amém? Mas isso pode te levar para a condenação se não houver um arrependimento e mudança. E vou dizer, né, algumas pessoas falam assim, mas sei lá, né, de repente, eu sei que eu tenho que parar com isso, mas Jesus já está demorando há tanto tempo, talvez ele vai demorar muito tempo, eu ainda tenho tempo para me arrepender, sabe? Vou dizer para você que se alguém pensa assim, repense, porque é só você olhar para o mundo como ele está hoje. Eu não sei, eu não sou assim, os profetas dessa geração são profetas que profetizam que a Bíblia está escrito, então eu não posso dizer nada além do que a Bíblia já disse, não é? Isso é mentira, mas eu vou dar um pensamento meu, eu começo a questionar se a gente tem mais 10 anos, sinceramente, eu começo a questionar com o mundo como está indo, até onde vamos chegar, né? Mas, então nós não podemos vacilar nas coisas. Então isso é um alerta para cada um de nós. Nós temos a honra de sermos cartas escritas por Jesus, digo de carne, chegar nas pessoas e você falar do evangelho para elas lerem o que está em você e falar, eu quero esse Jesus para mim. Sabe, as pessoas têm que olhar para você e falar assim, caramba, olhar para a Flávia ali, por exemplo, e falar assim, eu quero viver como ela vive, eu quero ter a paz que ela tem, eu quero tocar piano que nem ela. Né? Eu quero andar que nem o Demiso anda, com esse coração, sabe, as pessoas têm que olhar para nós e têm que ver que somos diferentes, só que para isso existe uma responsabilidade minha e sua, de sermos cartas legíveis. Quantos estão me entendendo aqui hoje? Nós temos que ser legíveis, as pessoas têm que ouvir isso, né? Ver em nós, né? E lá não vou ler, mas em Lucas 24, Jesus ele diz diz assim que Jesus ele abriu os olhos dos discípulos para que os discípulos pudessem compreender a palavra. Então, e a palavra ela se renova, né? Ela se renova em partes, ela é a mesma, mas ela se renova conforme você lê. Se você hoje lê um versículo na sua casa, lê hoje, você vai ter um entendimento, uma direção de Deus. Se você ler amanhã o mesmo, é diferente. Deus ele fala com você diferente, no mesmo texto. Por quê? Porque é vivo. Então isso, se a palavra se renova, se a voz de Deus para nós, os conselhos, a unção se renova, nós temos que ser transformados também. Nós precisamos ser transformados todos os dias, diariamente. Amém? Agora, assim, ser uma carta, quando você lê uma carta, nem toda carta ela é agradável de ler. Não é isso? Tem cartas que você lê que ela, por mais que ela é verdade, mas você não gosta de ler aquilo. Aquilo dói em você, né? Então, não é fácil ler uma carta. Então, por exemplo, Deus ele envia à terra cartas chamadas profetas. Se você for ver, por exemplo, a Antiga Aliança, ou o Velho Testamento, os profetas do Senhor, eles anunciavam aquilo que Deus mandava dizer. E nem sempre o que Deus manda dizer
é bom? Nem sempre. Não é à toa que Jesus Cristo, em Mateus 23, do 37 ao 39, diz assim, no 37, em princípio, ele fala assim: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta, pois eu lhes digo que vocês não me verão desde agora, até que digam: bendito é o que vem em nome do Senhor. Então Jesus Cristo, ele fala: vocês apedrejam seus profetas. E realmente, se você for ler a vida dos profetas, muitos morreram assim, apedrejados. Se eu não me engano, Isaías morreu cerrado ao meio, né? Os profetas, eles morreram porque as pessoas, elas não queriam ouvir o que Deus queria dizer. Mas daí que está. Você, como carta de Deus, eu quero que você entenda isso hoje. Você não está para agradar as pessoas, você está para agradar o Altíssimo. Existe muito evangelho de prosperidade hoje que narra o seguinte: fica tranquilo, olha, tudo vai dar certo, tudo vai ficar bem, vai ficar tudo tranquilo, ó, tá, né? Seu dinheiro vai aumentar, Deus é bom, esse negócio vai acabar tudo, daqui a pouco vai estar tudo em paz. Mas não é nem sempre assim que Deus faz. Quer ver um exemplo? Se você ler comigo Jeremias, profeta Jeremias, vamos ler o que aconteceu aqui. Jeremias capítulo 38, do 1 ao 6. Fala assim: e ocorreu que Cefatias, filho de Matã, Gedalias, filho de Passur, Jucal, filho de Selemias, e Passur, filho de Malquias, ouviram o que Jeremias estava dizendo ao povo. O que Jeremias estava dizendo? Verso 2: assim diz o Senhor: aquele que permanecer nesta cidade morrerá pela espada, pela fome e pela peste. Mas aquele que se render aos babilônios escapará com vida e sobreviverá. E assim diz o Senhor: esta cidade certamente será entregue ao exército do rei da Babilônia, que a conquistará. Olha o que o profeta está dizendo. Ele está dizendo assim: Jerusalém, Israel, Deus entregou essa cidade na mão do diabo. E se você quiser viver, se renda. Se você não se render, você vai morrer. Ou pela mão dos babilônios, ou por pestes, ou por doenças. Assim diz o Senhor. Então, por que isso aconteceu? Eu não vou ler a história inteira, mas, para variar, o povo, né, se afastou de Deus e começou a levantar postes ídolos para outros deuses com D minúsculo elevado a -10, né, e começaram ali a adorar, e faziam o que queriam, andavam como queriam andar. Qualquer semelhança com o dia atual é mera coincidência. Então Deus falou assim: então a partir de eu estou entregando, acabou. E aí, o povo, agora, o que o povo espera de um profeta? O povo esperava que o profeta dissesse assim: assim diz o Senhor, enviarei uma legião de anjos dos céus, que protegerá tu, tua casa, tua família e esse exército, e os inimigos serão destruídos, e eu serei o seu Senhor, mesmo vocês pecadores. Não, mas não é assim. Deus é justo. Agora, olha como que o povo recebeu isso. Verso 4, diz assim: então os líderes disseram ao rei: este homem deve morrer. E Jeremias, no caso, eles disseram: esse homem, Jeremias, deve morrer. Ele está desencorajando os soldados que restaram nessa cidade, bem como todo o povo, com as coisas que ele está dizendo. Este homem não busca o bem do povo, mas a sua ruína. O rei Zedequias respondeu: ele está nas suas mãos, o rei não pode opor-se a vocês. Então pegaram Jeremias e o jogaram numa cisterna de Malquia. A cisterna era um poço que tinha água, era um poço fundo com água. No caso desse não tinha água, estava só lama, né? Que ficava no pátio da guarda. Baixaram Jeremias por meio de cordas para dentro da cisterna. Não havia água na cisterna, mas somente lama. E Jeremias afundou na lama. Foi isso.
Tudo bem que, se você ler mais para frente, vão tirar ele de lá. Jeremias sai da cidade e não morre. Ele não é nem preso. Deus protege a vida de Jeremias. Ele morre na sua velhice, se eu não me engano. Mas o povo acontece o que Deus falou. Então, ali começou o cativeiro babilônico. Né? Foi naquele momento que ia começar o cativeiro babilônico da história. Mas aí que está. Quando você fala... Quando a gente confronta uma pessoa, ou a gente fala, olha, abra os olhos para isso. Pensa assim. Lê isso aqui. Estuda isso. Ora mais, jejua mais. Olha, não trata o seu marido ou sua esposa dessa maneira. Olha, você está errado. Isso são as cartas de Deus. Só que nem sempre o que você vai falar vai agradar todo mundo. Às vezes você vai falar alguma coisa, a pessoa vai ficar incomodada. Falar, nossa, como pode falar isso? Né? Por exemplo, eu li um texto para vocês, agora há pouquinho, né? Que falava que, né, por exemplo, homossexual passivo e ativo não é do reino dos céus. Sou eu que estou dizendo? Está na palavra. Agora, eu vou camuflar isso? Eu vou dizer, não é o que a Bíblia quer dizer. Não é o que a Bíblia quer dizer. O que a Bíblia quer dizer é isso. Agora, a Bíblia também diz que se você se arrepender, você não vai. Se você, né, deixar que Jesus te transforme, você não vai. Se você é adúltero e gosta do adultério, se você permanecer nele, você vai ser condenado. E acabou. Porque você colocou o adultério acima do seu Senhor. Qualquer coisa que você pôr acima do seu Senhor é transgressão, é pecado, é ponto. Então, agora por isso que nós precisamos nos livrar do mal, nos livrar daquilo que nos corrompe, para que possamos ser cartas legítimas. Como eu posso corrigir alguém de algo se eu também pratico aquilo, entende? Né? Se eu faço aquilo, eu concordo que sou pecador também, tem momentos que a gente peca, mas eu me arrependo, somos pecadores arrependidos, eu não posso viver na prática do pecado, bem como você também não pode, né? Então agora, quando você anuncia o que tem que ser anunciado, então as pessoas, muitas vezes, elas vão falar que você é louco, que você é bitolado, que está errado, mas você tem que anunciar. Agora, o que a pessoa vai fazer com o que Deus mandou você falar, isso não é conta sua. A sua responsabilidade e minha é falar o que Deus mandou falar. Posso ouvir amém? Essa é a nossa responsabilidade. E agora você pode perguntar, mas pastor, existem profetas hoje em dia? Claro que existe. Amém? Em nenhum momento na Bíblia você vê que a função de profeta era temporário. Né? Existem os profetas de hoje, nós somos profetas de hoje, mas qual que é a diferença? Hoje nós não acrescentamos nada além do que está aqui. Eu não vou, se existe um profeta que acrescenta algo que está já escrito na Bíblia, isso não é profeta, tem uma coisa muito errada. Né? Então, as profecias já foram feitas. Nós somos profetas no sentido de que você fala aquilo que Deus mandou falar através do que está baseado na palavra. Se eu começar a profetizar que virão alienígenas, tomem cuidado, porque a ONU está vendo aí naves, não sei o quê. Se eu disser isso para você, eu sou um profeta do apocalipse do inferno, com todo respeito a quem crê nisso. Amém? Por quê? Porque isso não é bíblico. Não está na palavra. Se eu profetizar que um novo Deus virá com... Enfim, vamos parar por aqui, senão eu vou ter que fazer um seminário, né, gente? Vamos lá? Então, né, existem. Mas, agora, qual que é a função do profeta? O que o profeta faz? O que a carta de Deus faz? Ela tem que ajudar a edificar a igreja e trazer a revelação que Deus já deu. Olha o que diz em 1 Coríntios 14:3. Fala assim, mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Amém? Então, nós temos que levar a correção, não é para destruir ninguém. A correção, né, não é para apontar o dedo, né, nós corrigimos em amor. Mas a correção é para que aquela pessoa ela entre para o caminho do Senhor. E agora, será que nós estamos sendo cartas de Deus? Né? Nós estamos agora no mês de abril, né? Metade de abril agora. Do começo do ano até agora, quantas pessoas você já falou de Jesus Cristo até agora? Para quantas pessoas você já falou? Quantas pessoas você está orando? Quantas pessoas você já convidou para vir no culto, ou convidou para vir no arena, ou enfim, na célula, ou qualquer coisa que fazemos? Quantas pessoas você já fez isso? Quantas pessoas da sua família te criticaram por alguma coisa, mas mesmo com duras palavras que você recebeu, você continuou
orando e clamando pela bênção na vida delas. Quantas vezes você fez? Quantas vezes você foi desafiado pela fé que você tem e você não desanimou e continuou a crer no que você crê e seguiu adiante? São essas coisas que determinam que tipo de carta é você ou que tipo de mensagem você está levando. Amém? Eu vou dizer, amados, nesse tempo atual, nós temos que praticar muito disso. Eu quero que você pense comigo algo. Se amanhã, por qualquer motivo que seja, cortam a internet, cortam a eletricidade, acaba tudo, todo o sistema bancário cai, tudo termina, e você é a carta de Deus, como é que você vai fazer? Você tem que falar com as pessoas, você vai ter que ir lá, você não vai falar, meu Deus, e agora? Como que eu vou evangelizar? Lá no Brasil, eles, até, eu acho que agora está voltando já, mas as igrejas estavam todas proibidas de fazer culto. Parece que estão voltando agora, enfim, não sei como é que está, mas parece que está voltando. E me chamou a atenção um pastor lá, que eu achei interessante o que ele fez. A igreja fechada, a igreja era uma igreja grande, então eles tinham um ônibus desses de viagem, sabe? Para fazer, enfim, revisão, não sei se fazem revisão, mas para fazer retiro, essas coisas. E o que ele fez? Ele pegando a lei do estado de São Paulo, que os transportes públicos estavam funcionando, ele colocou um ônibus na frente da igreja, um ônibus com pessoas lá fora com máscara, álcool em gel, e fez culto dentro do ônibus. Aí passou um repórter lá entrevistando ele e tal, falou, nossa, mas você é doido? Ele falou assim, doido? Eu estou na lei. Se na igreja, com distanciamento de 2 metros eu não posso, mas o transporte público, um ônibus pode, então eu vou pregar no ônibus. E estava fazendo culto no ônibus, acabou. Eu iria nesse culto, gente, se eu estivesse lá. Eu vou dizer, Deus me enviou para cá, e glória a Deus que estou aqui. Mas se eu fosse um pastor no Brasil, eu iria fazer culto na rua. Eu iria fazer culto na praça. Não ia parar de fazer. Amém? Por quê? Porque é muito injusto a maneira que estava. Com todo respeito às pessoas que se guardam do Covid e tal, mas eu não iria parar de pregar a palavra. Nós não iríamos parar. Enfim, mas o ponto é, como carta, nós temos que levar a mensagem. E você tem que estar conectado com Deus para levar essa mensagem. Amém? Olha só, em 1 Coríntios 14, do 24 a 25, fala assim, caramba, está com eco maravilhoso. Mas se entrar algum descrente ou não instruído, quando todos estiverem profetizando, ele por todos será convencido de que é pecador e por todos será julgado. E os segredos do seu coração serão expostos. Assim ele se prostrará rosto em terra e adorará a Deus, exclamando, Deus realmente está entre vocês. Quer dizer, se chegar uma pessoa que não é crente perto de você e ver o Deus que age em você, ela vai se constranger e vai se dobrar o joelho, vai confessar seus pecados e aceitar Jesus, porque você é testemunho. É o que Paulo está dizendo. O seu testemunho é a maior arma no mundo hoje para convencer as pessoas, porque existe um monte de maus testemunhos, mas você é um bom testemunho, amém? Você é um bom testemunho, então testemunho na vida das pessoas. E hoje estamos vendo muitas cartas mal escritas, muitos maus testemunhos, mas nós não podemos ser assim. Vou dizer uma coisa para vocês, queridos, hoje, mais do que nunca na minha vida, eu entendo o que Jesus disse em Lucas 18, do 7 a 8. Jesus disse assim, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Verso 8, importante. Digo-vos, depressa lhes fará justiça. Porém, quando, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Jesus está dizendo assim, será que quando eu voltar, ainda vai ter fé na terra? Ainda vai ter alguém que crê de verdade? Ainda vai ter alguma carta que seja transparente? Cada vez mais eu vejo menos pessoas indo à igreja. Cada vez mais eu vejo mais pessoas desistindo, mais pessoas desanimadas, mais pessoas entregando a fé. E não é por conta da igreja em si, mas é por conta de cada um, por conta do que vive, do que vê. E não julgo a força ou a fé de ninguém, mas eu só vejo que o que Jesus está dizendo aqui é que está cada vez se cumprindo mais. Cada vez
tem menos pessoas com fé, cada vez mais pessoas reclamando e reclamando e reclamando, mas não vivem mais, sabe, aquela frase da música que diz, mesmo que a figueira, mesmo que o fruto da figueira minta, eu adorarei ao Senhor, mesmo, né, que não nasça os brotos, eu adorarei ao Senhor. Quer dizer, eu vejo cada vez menos pessoas fazendo isso. Então nós que estamos aqui, que permanecemos na casa do Senhor e ouvimos da palavra, nós temos que ser as pessoas que incentivam, que vão atrás das pessoas. Eu creio que o verdadeiro amor do Senhor, ele não se sucumbe à pressão do mundo, mas eu e você somos aqueles que temos que levar esse amor. Nós temos que fazer isso, é necessidade, é urgência, nós temos que fazer, é o nosso chamado. Alguém um dia nos chamou, e nós temos que fazer isso, né, pelas pessoas. Deus é bom demais. E agora, para uma carta, ela realmente ter legitimidade, uma carta, a não ser que for carta de cara que corta a grama que deixa na sua casa ali, mas uma carta, para ter legitimidade, ela tem que ter um selo. A carta é selada, né? Tem que ter um selo, né? E nós somos selados, no nome de Jesus, somos selados pelo Espírito Santo do Senhor. Eu vou ler alguns versículos, Efésios 4:30, fala assim: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Amém? Nós somos selados com o Espírito. 2 Coríntios 1, do 21 ao 22, diz assim: ora, é Deus que faz que nós e vocês permanecemos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Dá uma salva de palmas, gente. Esse versículo é bênção demais. Quer dizer, ele nos selou como garantia. Olha só isso. Nos selou, assim, ó, pá, pertencente ao Senhor Jesus, pertence ao Criador dos céus e da terra. Tá gravado. Então, assim, gente, o mundo espiritual, quando passa por você, ele não pode simplesmente chegar ali e relar em você. Relou, morreu. Relou, perdeu, né? Ele olha e fala: esse aqui é selado. Esse aqui eu tenho que pedir permissão. Eu tenho que pedir permissão. Eu acho engraçado que mesmo quando você peca, mesmo assim ele tem que pedir permissão. O pecado vai dar autoridade, mas ele precisa pedir para Deus. Por quê? Você pecou. Se você pecou agora, pequei agora. Você pecou, só que você se arrependeu. Quando ele chegou lá e falou: ele pecou. Daí Deus, mas se arrependeu, olha lá, ó. Ele tem que voltar e te circular de novo. Por isso que o arrependimento é importante, né? Então e aí fala que você é selado e dentro de você é colocado o Espírito Santo de Deus. Ele vive em você, ele está em você. E ele é manifesto quando você adora a Deus, quando você representa Ele, quando você ora, quando você lê a palavra, quando você toca, quando você canta, quando você dança. Naquelas horas o Espírito começa a falar com você. E tem horas que o Espírito é tão bom que você está chorando, você está fraco, você está naquela sua oração bem cansado, porque você está desanimado, você está ali: Senhor, eu não estou mais aguentando, está muito difícil. E você sente a presença que Ele é o Consolador, Ele vem de dentro de você e te consola. Por quê? Porque você pertence ao Criador. Posso ouvir um amém? Você é selado, você é uma carta de Cristo selada e escrita pelo punho de Jesus, como representante dele nesta terra. Isso que é você. Em Efésios capítulo 1, do 13 ao 14, diz assim: nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, quando vocês creram, né, a palavra, o evangelho que os salvou, no dia que você creu, no dia que você: Senhor, eu recebo, eu aceito a Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, eu sou dele para sempre, né? Vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. O Espírito de Deus dá legitimidade a você e a mim. Amém? Ele dá legitimidade. E isso é algo importante. Vocês se lembram daquele momento na Bíblia
que Jesus Cristo, ele está fazendo um discurso, né, lá no monte no discurso do monte, na verdade, para um monte de gente, tem um monte de gente, e Jesus está falando um monte de coisa, está falando, bem-aventurados os mansos de corações, descerão dos céus, né, bem-aventurado, enfim, ele vai falando um monte de coisa, e aí lá na frente, ele se revela como filho, como filho de Deus, ele se revela que ele é o Messias, e na hora que ele fala isso, as pessoas falam assim, mestre, duro são as tuas palavras. Um mundaréu de gente se levanta e vai embora. Imagina, eu estou pregando aqui, aí de repente todo mundo aqui se levanta, o Ogura se levantou aqui, já falei, caramba, o que aconteceu? Né, já? É óbvio, né? Está sempre aqui, de repente vai embora, né? A gente, né? Pergunta, mas de repente Jesus pregando, Jesus revelando, olha gente, sabe aquele Messias que vocês estão esperando? Eu sou ele. Eu sou o Filho de Deus. Eu sou esse Messias. E na hora que ele fala isso, era para o povo ali jogar. Não tinha cadeira, acho, mas era para jogar as cadeiras para cima. Era para pular. Era para jogar rojão. Aleluia, glória a Deus, chegou a hora. Sabe o que eles falaram? Duras são as tuas palavras. Eles se levantaram e foram todos embora. Vocês acham que por mais que Jesus tinha ideia, eu sabia que isso poderia acontecer, porque ele é Deus, mas você acha que isso não mexeu? Jesus era homem, gente. Você acha que não, ele não ficou triste de ver aquilo? Ao ponto dele olhar para os 12 e falar assim, olha, todo mundo foi embora, vocês também não vão? Né? Mas para onde eu irei? Se só tu tem a palavra de vida eterna. Para onde eu irei? Para onde eu irei? O que Jesus fez? Pegou os 12, discipulou, andou, mostrou, né? Para trás de mim, Satanás, para Pedro ali, falou, como é que chama aquele que vê o nome daquele discípulo que... Tomé, falou para Tomé, você tem que ver para crer, né? Felipe, você está andando comigo, Felipe, você anda comigo há 3 anos, você não viu que eu sou a representação do Pai até agora, seu Nécio, né? Quer dizer, corrigindo, amando e tal, e andando, e graças a que ele não parou, estamos aqui hoje. O mundo, quantas milhões de pessoas já se converteram? Quantas, bilhões de pessoas já são de Cristo? Judeus, gregos, romanos, brasileiros, americanos, na nação inteira. Por quê? Porque Jesus não falou assim, pai, se não tiver uns 5 mil aqui, não, 12 não dá não, pai, você é louco. Não, ele fez com o que tinha que fazer, e glória a Deus, mas ele não parou de fazer. Por quê? Porque ele era a carta de Deus. Agora, quem sou eu, ou quem é você, para desistir? Não estou dizendo que estamos, amém? Estou dizendo, se caso você vier a pensar, você não faz para as pessoas, você faz para Deus. É para Ele que nós fazemos. Amém? Nós somos cartas. Amém? Então, Jesus nos enviou para fazer a missão de anunciar a morte e a ressurreição dele. Essa é a nossa missão. Amém? Até quando? Até que ele volte. Se enquanto eu estiver vivo, se Jesus não voltar, eu vou fazer até eu morrer. E eu espero que a minha geração, espero que o meu filho continue depois que eu morrer fazendo, e que o filho dele continue depois dele, até Jesus voltar, até que Jesus volte. Essa é a nossa missão. Então nós temos que formar caráter cristão em cada um de nós. Nós temos que, eu tenho um caráter cristão, eu sou uma carta de verdade, estou fazendo o quê, né? Então, agora, nós temos que dar esperança às pessoas, corrigir quem necessita de correção, né? Fazer a vontade de Deus e continuar caminhando. Amém? Último versículo, Atos capítulo 1, verso 8, diz assim, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Amém. Dri, pode subir aqui, por favor, fazer um. Amém? Então, olha só, o que nós temos? Nós temos a unção do Espírito Santo de Deus. Você foi escolhido para representar Jesus nessa terra. Para representar Ele. Quando você pensa em Jesus, gente, o que você lembra de Jesus? Quando você pensa nele, você lembra do quê? Talvez,
Para os fãs de Mel Gibson vão lembrar dele do filme Paixão de Cristo. Talvez outros vão lembrar, vão pensar em Jesus como alguém bom, sei lá. Quando eu penso em Jesus, eu penso em alguém, em um homem, né? Um homem de Deus, mas um homem que é Deus, na verdade, perdão, que ele tinha um amor tão grande, ele tinha um amor tão grande, que ele, mesmo sem eu merecer nada, ele continuou me amando. Ele me ensinou, ele me restaurou, ele me curou. Quando eu tenho minhas dificuldades, ainda hoje ele continua comigo e continua com a minha família. Ele foi alguém que acreditou na humanidade. Ele acreditou que o plano original de Deus de fazer o homem não foi um erro. Tanto é que ele acreditou no que Deus pediu para que ele fizesse, morresse, e ele veio, e ele morreu mesmo, acreditando, sabe? Por mim, acreditando que eu e você, que nasceríamos nessa geração do final do século XX, século XXI para alguns de vocês, que nós estaremos vivendo neste momento, no mundo como ele está, e continuaremos fazendo a obra dele, onde você estivesse. Deus já sabia que estaremos aqui, porque Jesus ele confiou assim: eles serão as minhas cartas, eles serão as minhas cartas de fé, eles serão as minhas cartas para aquelas pessoas que não estão mais acreditando em nada, as pessoas que não leem mais a Bíblia, que não leem mais as profecias, não leem mais a Torá, que não oram, que não sabem nem orar. Eles serão as pessoas que vão entrar no meio dessas outras e vão mostrar para eles que Deus é bom, que Jesus é bom, que o caminho é maravilhoso. São estas as pessoas que eu estou enviando para aquele lugar, para aquele tempo, para aquele espaço, para aquele momento. E estamos aqui neste momento, estamos vivendo isso agora. Então esse é o Jesus para mim, que eu acredito, e eu quero ser representante dele. A pergunta que eu te faço nessa noite é assim: você gostaria de ser um representante de Jesus? Você quer ser essa carta que o apóstolo Paulo disse aqui nesse texto, que ele fala assim: vocês são cartas de carne que Jesus escreveu. Se você deseja ser essa pessoa hoje, e você quer que Deus, Ele, independente das suas dores, amém? Independente das suas batalhas, eu não quero que você foque nelas. Parece que é desumano eu dizer isso, mas você vai entender porque eu estou dizendo. Eu quero dizer que Deus, Ele é tão grande, que vai chegar um momento que todas as suas dores vão terminar. A palavra de Deus diz que, o apóstolo Paulo diz assim, que as dores que você sofre hoje, as enfermidades que você tem hoje, os problemas que você passa hoje, eles não se comparam a tudo que Deus vai te entregar na glória. Querido, se você faz hoje a obra com dificuldade e com perseguição, você será exaltado grandiosamente no céu, porque Deus, Ele olha para tudo que você está fazendo. Tudo que você faz, Ele não esqueceu de você. Ele não esqueceu quando você foi humilhado, quando você foi apontado, quando você foi desenganado, e você não negociou a sua fé, e você permaneceu, e você perseverou, e você prevaleceu na palavra do Senhor. Ele não se esqueceu, e não se esquecerá jamais. E um dia, quando estivermos passado esse tempo momentâneo que vivemos aqui, e estivermos com Ele, você vai receber de tudo aquilo que tem que ser recebido, e melhor lá do que aqui, é porque lá vai ser eterno. Vai ser eterno. Então, se hoje, com todas as dores, dificuldades, problemas, batalhas que nós temos, se você ainda deseja ser um representante de Jesus nessa terra, eu convido a você aí no seu lugar, põe a mão no seu coração e começar a orar e falar assim: Senhor, eu quero ser o seu representante. Senhor, usa a minha vida. Pai, usa a minha vida na minha casa, usa a minha vida com a minha família, com os meus filhos, com a minha esposa, com o meu marido, com os meus pais. Senhor, usa a minha vida, Senhor, em nome de Jesus. Eu não quero ser uma carta ilegível, eu quero ser uma carta legível. Eu quero ser alguém que o Senhor usa onde quer que eu esteja, independente do que eu penso, independente das minhas vontades,
que a sua vontade prevaleça sobre a minha, que o seu querer seja maior do que o meu orgulho, que o seu querer seja maior do que o meu querer. Menos de mim e mais de ti, menos de mim e mais de ti, menos de mim e mais de ti, Senhor. Menos de mim, menos de mim, menos de mim. Eu não quero ser orgulhoso, eu não quero ser egocêntrico, eu quero ser o seu filho amado, que o Senhor tem com prazo, que o Senhor envia e que o Senhor ama. Eu quero ser amado, eu quero sentir o seu amor, mas também quero que o Senhor sinta o meu amor, que o Senhor sinta que eu te amo, que eu não desisto do Senhor e que eu farei a sua vontade todos os dias. Todos os dias. Esse é o nosso Senhor.